Em Zorá nasceu um nazireu, separado pra ti, ó meu Deus. Cabelos longos, força sem igual, pra livrar Israel do grande mal. Filisteus nos oprimiam sem cessar, mas teu Espírito em mim veio habitar. Com a força que me deste, Senhor, enfrentei leão, casei terror. 1000 em minhas mãos caíram por terra. Abre a promessa cumprindo na guerra. A força em tua mão, um dom singular, pra libertar, pra guerrear, pra te honrar. Enleci, um osso quebrado, virou 1000 inimigos que o teu poder derrubou. Ó Deus de Israel, tua glória se vê. Mesmo em fraquezas, tu és meu querer. Em Gaza o portão eu levei, não enchi, sozinho ergui, eu sei. Mas o engano, a porta veio bater, e ali o meu segredo a morrer. Os laços do capeta ela pintou, minha força se esvaiu e a luz se apagou. Cegaram meus olhos, escravizado eu fui. No moinho do inimigo minha dor flui. Zombaram de mim, festa pagã fizeram, mas no meu clamor teus ouvidos se abriram. A força em tua mão, um dom singular, pra libertar, pra guerrear, pra te honrar. Enleci, um osso quebrado, virou 1000 inimigos que o teu poder derrubou. Deus de Israel, tua glória se vê. Mesmo em fraquezas, tu és meu querer. No templo de Dagon, em angústia clamei, Senhor, por favor, lembra-te de mim, eu te rogo, que eu possa uma vez mais me levantar, pra mostrar teu poder, pra teu nome exaltar. As colunas toquei com força final, caiu o templo e o mal findou, afindou. A força em tua mão, um dom singular, pra libertar, pra guerrear, pra te honrar. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo. Eu sou o Alex, amigo de vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Hoje é dia 7, né? Quinta-feira, dia 7. Hoje já é o segundo dia que o Brasil é impactado com aquele negócio lá, que não é nem bom falar aqui, mas que sabemos que está acontecendo no nosso país e na nossa nação. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, você que está no Facebook, no YouTube, no Substack ou no Hubble. Se inscreva no meu canal. Eu sou Alex, aí depende de onde você estiver assistindo o canal, Alex ser cristão ou Alex cristão conservador, ou Alex cristão. No canal no Substack, Alex cristão, no Hubble também Alex cristão, e no YouTube, canal Palavra do Avivamento. Vou só abaixar o som aqui do fundo. Baixei aqui.
Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito. E sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E não se esqueça, você que está acompanhando pelo Facebook, ou no Rumble, ou no Substack, até no Facebook, no YouTube, dê o joinha, dê o like, se inscreva no canal, para que você possa estar junto comigo aí, acompanhando e participando comigo. Tá? Então, quero que vocês todos estejam aí acompanhando comigo. Que todos vocês são muito bem-vindos aqui no programa. Programa Palavra Viva, nosso programa diário de apresentação da leitura expositiva da Palavra de Deus. Então, é muito importante que você participe e venha junto com a gente. Tá todos os dias acompanhando e participando, porque nós estamos lendo na Bíblia NVT todos os dias, fazendo a leitura expositiva aqui no programa Palavra Viva. A Bíblia é super importante a gente ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse todos os dias, fazendo a leitura expositiva da palavra de Deus. E esse programa é criado exatamente para isso, para que as pessoas possam ver que sim, somos capazes de ler e aprender a palavra de Deus. E aqueles que não leem a palavra de Deus todos os dias e não tem uma leitura diária da palavra de Deus, não tem comunhão e não tem intimidade e não tem, um relacionamento pessoal com Cristo, porque somente pela leitura da palavra de Gênesis e Apocalipse podemos ter um relacionamento pessoal com Cristo. Tá? Eu convido você a baixar o aplicativo Filamente, mas para você baixar o aplicativo você tem que comprar a Bíblia Filamente. É uma Bíblia Slim, muito boa, letra grande, tem multimídia, tem tudo para você estar aprendendo a palavra de Deus. Tá? Porque sem a leitura da palavra de Deus e exposição, não teremos um avivamento nesse país e nessa nação. Porque somente pela leitura da palavra e a exposição da palavra de Deus é que verdadeiramente teremos um avivamento nesse país, nessa nação. Então, por isso, muito importante que você leia a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, e por isso esse programa Palavra Viva. Hoje nós vamos estar lendo mais uma porção da palavra de Deus, que é no livro de Juízes. Esse é o quinto vídeo. É o quinto, acho que é o sexto vídeo. Vamos ler o capítulo 16, 17, 18 do livro de Juízes. Tá? Então vamos para a nossa oração e depois já vamos começar na leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo Deus maravilhoso e gracioso que o Senhor é. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ajudado, porque não há outro Deus além do Senhor, um Deus maravilhoso. E essa palavra, Senhor, que é a palavra de Deus que vai ser aqui anunciada no programa Palavra Viva, a palavra que vai ser dita, entre nas mentes e nos corações e transforma essas pessoas de dentro para fora. Essa palavra, Senhor, vai de encontro com todos aqueles que precisam e necessitam do seu conhecimento, da tua graça. Precisa ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Ajude, Senhor, essas pessoas. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo para ver uma transformação, uma mudança de vida nesse país. Vai em todos os lugares desse país, Senhor, que esse programa seja colocado para que todas as pessoas possam ouvir e aprenderem teu desejo profundo de ter um relacionamento pessoal com o Senhor através da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoe essa leitura agora para a glória de Deus. Amém e amém. Hoje nós vamos ler, esse é o quinto vídeo, aqui no livro de Juízes. Nós vamos ver a queda de Sansão.
né? Sansão, um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo, mas que infelizmente não conseguiu permanecer fiel à palavra de Deus, e isso demonstrando como Israel estava totalmente caído e longe da presença de Deus. Então, assim, Sansão é uma cópia fiel do que Israel é, mas Deus fez isso para poder estar trazendo juízo sobre os próprios inimigos de Israel e também, portanto, inimigos de Deus, mas eles precisavam ser fiéis a Deus para que eles tivessem vitória sobre todos os seus inimigos, tá bom? Então a gente viu até no início aí a canção, né, relacionada a esse tema, que é o livro de Sansão. Então vamos para a nossa leitura aqui no livro de Sansão. Eu vou fechar o meu microfone e vocês vão ouvir a leitura, mas antes disso vamos à apresentação. Juízos, né, a queda de Sansão e a ascensão e o caos em Israel, os capítulos 16, 17 e 18 do livro de Juízes da Bíblia apresentam narrativas distintas, mas que revelam, mas que se entrelaçam para ilustrar a decadência moral e espiritual de Israel após a morte de Josué. O povo se afasta da aliança com Deus e se volta para a idolatria, adoração de imagens de escultura, Nossa Senhora e todos esses santos aí da igreja romana, dessa grande Babilônia. A violência e a desordem, o que contrasta fortemente com o ideal de um povo guiado por Deus. Aí a primeira leitura vai ser no capítulo 16, Sansão leva embora os portões de Gaza. Então vamos para essa leitura. Capítulo 16. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca. Colocou-as sobre os ombros e as levou para o alto da colina, que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte, como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então, cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim, Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte, como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo! Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes e, de novo, Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo! Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear, e o prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois, prendeu-o com o pino do tear. De novo, ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo! Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo.
Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que, finalmente, Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo! Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu deus, Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo, Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar: Tragam Sansão para que nos divirta! Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: Ponha minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: Que eu morra com os filisteus! E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai, Manoá, estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Muito bem. Não vamos ler o próximo capítulo, mas agora vamos ler o discernimento desse capítulo, para que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, aqui em cima tem um link para você se inscrever no meu canal no YouTube, porque o Facebook vai excluir esse vídeo. Então é importante que você entre lá no meu canal, que esse link te leva para a playlist do começo da leitura da Bíblia, expositiva, Gênesis 3, e você vai começar a ler a Bíblia junto comigo, porque isso é importante para a vida do cristão, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para que a gente possa ter um entendimento completo e o Espírito Santo nos revelar a grandeza, a grandiosidade, o amor e a fidelidade de Deus. Assim como ele tratou Israel, ele também trata a sua igreja, e agora muito melhor, porque agora nós somos considerados filhos de Deus, e não apenas servos do Senhor que serviam ao Senhor como Israel, mas agora somos chamados de filho, junto com todos de Israel, judeu também que se converteu ao Senhor. Então aqui em cima na descrição do vídeo, ou no Substack e no Hubble, está abaixo na descrição do vídeo, para você se inscrever no meu canal no YouTube e acompanhar e fazer essa leitura maravilhosa desde Gênesis. Capítulo 16, Sansão e a queda de um herói. O capítulo 16 é o clímax da história de Sansão, um dos juízes mais conhecidos. Sua história é marcada por grande força física, mas também por um grande descaso com suas responsabilidades como nazireu, uma pessoa consagrada a Deus. A força e a fragilidade. Sansão é apresentado como um herói de força sobre-humana,
capaz de matar um leão com as próprias mãos e derrubar as portas de Gaza. No entanto, ele é moralmente fraco e repetidamente cede aos seus desejos carnais. Sua força está em contraste com sua falta de discernimento espiritual. O engano de Dalila. A história de Sansão e Dalila é uma representação da queda de um homem que se permite ser seduzido e traído. Dalila, a serviço dos filisteus, seduz Sansão para descobrir o segredo de sua força. Sansão, ao invés de se afastar, cede às suas insistentes perguntas. Ele é traído, tem seu cabelo cortado, perde sua força e é capturado pelos filisteus. Arrependimento e morte. No final, Sansão está cego, humilhado e escravizado. Em um ato de arrependimento, ele clama a Deus por uma última vez. Ele recupera sua força e derruba o templo de Dagon sobre os filisteus, matando a si mesmo e a muitos de seus inimigos. A morte de Sansão, embora heróica, também simboliza o triste fim de um homem que poderia ter sido um grande líder, mas foi dominado por suas próprias fraquezas. Aí acaba a história de Sansão e agora a gente passa para uma outra parte, que é os ídolos de Mica. Agora vamos ler alguns acontecimentos durante um interlúdio, o espaço entre outro juiz ou um outro profeta que vai vir julgar a nação de Israel. Vamos ver algumas histórias aqui de alguns personagens que foram colocados na Bíblia como exemplo daquilo que se não deve fazer ou que não se devia fazer em Israel. Então nós vamos ver aqui a história dos ídolos de Mica, um levita que se desvia do caminho verdadeiro de Deus. Tá bom? Então vamos ver aqui a história de Mica. Capítulo 17. Havia um homem chamado Mica que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse à sua mãe: Eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: Dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor. Em favor de meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e as entregou a um ourives. Delas ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: Agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Capítulo 18. Muito bem, não vamos ler o 18, vamos ler o discernimento desse capítulo 18. Olha na onde Israel está se metendo. Olha onde os levitas se meteram. Então, os levitas, durante a narrativa e a leitura da palavra de Deus, nós entendemos que os levitas foram chamados para ensinar a palavra de Deus ao povo de Israel. E olha só o que está acontecendo com esses levitas. Olha o que eles se tornaram e perderam. Por isso que Israel está perdido e lascado aqui. Só Deus para ter misericórdia e levantar alguém para livrar esse povo dessa idolatria. O capítulo 17. O caos de um culto particular.
capítulo 17 marca uma mudança abrupta na narrativa, saindo da história de um herói nacional para o retrato de uma família e a desintegração da vida religiosa em Israel. A história de Mica e o levita ilustra a descentralização do culto e a idolatria particular, idolatria em família. Mica, um homem da tribo de Efraim, rouba dinheiro da mãe, mas depois o devolve. Como forma de penitência, a mãe o usa para fazer imagens de escultura. Eles criam um santuário particular em sua casa, mostrando a total falta de um centro de adoração, e a autonomia de cada família para criar sua própria religião. Levita sem propósito. Um levita que deveria servir no tabernáculo central em Siló está vagando em busca de emprego. Mica o contrata para ser seu sacerdote pessoal. Essa história demonstra o total descaso com a ordem estabelecida por Deus. A família de Mica e o levita estão fazendo o que é certo aos seus próprios olhos, sem levar em conta as leis divinas. O motivo: não havia rei em Israel. Esse é o motivo, cada um fazia o que queria, né? O capítulo termina com a famosa frase: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Essa frase, que se repete nos capítulos seguintes, é a chave para entender o contexto do livro. Ela aponta para o colapso da autoridade central, tanto civil quanto religiosa. Vamos ler o capítulo 18, a idolatria da tribo de Dan. Agora vem mais uma idolatria, mais confusão e mais problema em Israel. Capítulo 18. Naqueles dias, Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos das cidades de Zorá e Estaol para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: "Quem o trouxe para cá e o que você está fazendo neste lugar? Por que está aqui?" O jovem respondeu: "Fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal." Então eles disseram: "Pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida." "Vão em paz", respondeu o sacerdote. "O Senhor está cuidando de sua viagem." Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila, como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhes perguntaram: "O que vocês descobriram?" Eles responderam: "Vamos atacá-los. Vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada." Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam num lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Mané Dan. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: "Numa destas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer?" Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: "O que vocês estão fazendo?" "Fique quieto e venha conosco." Responderam: "Seja nosso pai e sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que da casa de um só homem?"
O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado e os bens na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritavam para os homens de Dan que se voltaram e disseram a Mica: "Qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir?" Mica respondeu: "Como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz e levaram meu sacerdote. Não me restou nada." Os homens de Dan disseram: "Cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família." Assim, os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram à espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Não vamos ler próximo, né, capítulo, e assim a gente vai encerrar, mas vamos ler o discernimento desses capítulos. Capítulo 18, a violência e a expansão da idolatria. O capítulo 18 continua a história iniciada no capítulo 17, mostrando as consequências da desordem religiosa. A tribo de Dan se muda de sua terra e rouba o culto particular de Mica, espalhando a idolatria. É como uma serpente, né? É isso que Jacó disse a Adão, né? Isso é como uma serpente. A busca por um lar. A tribo de Dan, incapaz de conquistar sua herança na terra prometida, envia espiões para encontrar um novo local para estabelecer. Eles encontram Laís, uma cidade pacífica e isolada, e decidiram conquistá-la. O roubo do culto. No caminho, eles passam pela casa de Mica, vendo o levita e as imagens de escultura. Eles o convencem a se juntar a eles. Eles roubam as imagens ao sacerdote, oferecendo-lhe um emprego mais lucrativo, ser sacerdote de uma tribo inteira, em vez de uma única família. O levita aceita, mostrando sua falta de fidelidade a Deus. A violência e a conquista. Os danitas chegam a Laís, uma cidade despreparada e desprotegida. Eles a destroem completamente, matam seus habitantes e a reconstroem com o nome de Dan. Lá eles estabelecem o culto idólatra que roubam de Mica, que se torna uma região oficial para a tribo inteira. Discernimento geral dos capítulos. Os 3 capítulos, embora distintos, mostram uma clara progressão na decadência de Israel, o colapso da idolatria, de um juiz falho, Sansão, para a ausência total de autoridade central. O grito: não havia rei em Israel. A corrupção do culto começa com a desobediência e fraqueza de um homem consagrado, Sansão. Passa para a idolatria particular em uma família de Mica e termina com a institucionalização da idolatria por uma tribo inteira, Dan. O egoísmo e as violências. As histórias demonstram que, quando cada um faz o que acha correto, o resultado é a traição, a ganância, o roubo e a violência contra os inocentes. Em suma,
Esses capítulos mostram a trágica espiral descendente de Israel, a falta de liderança e a autonomia espiritual resultam em um completo caos moral e religioso, culminando na violência e na corrupção de uma tribo inteira, servindo como um alerta para as consequências de se afastar dos mandamentos de Deus. E assim, né, a gente termina aqui esse discernimento e essa leitura, né, do capítulo 18 do livro de Juízes. Então, que nós vemos como é que o povo de Deus se afasta dele e passa a viver debaixo de uma idolatria, debaixo de imagens, de esculturas, que na verdade essas imagens, elas são na verdade demônios, né? A gente tem visto aqui, né, o vídeo que eu tenho trazido a vocês, né, que Satanás se rebelando no céu contra Deus, né, vem à terra e traz alguns anjos caídos e assim passam a influenciar o mundo físico que Deus fez para a glória e louvor do seu nome. E assim, através do pecado de Eva e Adão, esse mesmo mal entra no mundo e agora nós temos uma luta, né? Nós temos uma luta do bem na terra contra o mal. Deus sempre trazendo e criando o bem na terra para contrapor a maldade do mundo caído nas regiões celestiais. Então, estamos vivendo até hoje esse contraponto, né? Onde Deus busca e salva um povo para viver em amor, fidelidade a Ele, mas que é um povo que ao mesmo tempo é contaminado por esse mal das trevas, né, os demônios, que faz com que as pessoas se contrapõem contra Deus, né, naquele punho, no chamado punho cerrado contra Deus, que começa por Nimrod e se levanta contra Deus. Isso a gente viu lá no capítulo, na leitura de Gênesis, que ele se contrapõe contra Deus, edificando uma torre para poder se livrar das mãos de Deus caso Deus voltasse a trazer dilúvio para destruir toda a idolatria, feitiçaria e adoração a imagens e a ídolos aqui na terra. Então, pessoas conscientes, né, se revoltando contra Deus. Então, Israel, aos poucos, vai perdendo a consciência de Deus e vai se introduzindo cada vez mais na idolatria, feitiçaria, por causa da ignorância, por causa dos próprios levitas e sacerdotes que não cumpriam o seu ministério correto na terra. Então cada um fazia o que queria em Israel, porque não havia um ensino da palavra de Deus, não havia leitura da Torá, da lei de Deus para o povo aprender sobre Deus. E por isso eu fiz esse programa Palavra Viva, para que a igreja de Deus não continue no mesmo caminho que Israel está vivendo. A igreja hoje está vivendo a mesma coisa. Cada um fazendo o que quer, cada um criando a sua própria doutrina, a sua própria teologia a respeito da palavra de Deus e assim vivendo fora da verdade revelada na palavra de Deus, que é ensinar o povo de Deus a leitura da palavra de Gênesis e Apocalipse. Enquanto não houver leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse dentro da igreja, não haverá um avivamento, não haverá mudança na vida. A igreja de hoje ela está se tornando a filha da grande prostituta, que é a Babilônia, a grande meretriz, e assim a Babilônia e suas filhas estão caminhando para um grande engano. Para um grande engano, a apostasia, o abandono completo da palavra de Deus, e cada um fazendo aquilo que acha correto, que era o que a tribo de Dan estava fazendo, e esse Mica, né, e esse levita estava vivendo de acordo com esses preceitos, com essas doutrinas criadas por eles mesmos. Cada um fazia o que achava reto para si mesmo. Isso demonstra a total falência
da tribo de Levi e dos sacerdotes de comunicar e ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. E assim eles são enganados e eles vão aos poucos sendo destruídos pelos seus inimigos. E o maior inimigo é as trevas, é o inimigo das almas de todo homem. E assim eles vão se perdendo e vão acabar 70 anos na Babilônia e depois 490 anos sem profeta, até que Jesus vem e se revela como a palavra, o verbo de Deus verdadeiro. Então Jesus, o verbo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem para fazer com que Israel se torne um povo vencedor, vitorioso sobre esses demônios, sobre essas forças das trevas. Mas como nação e como povo, eles rejeitam a palavra de Deus, eles rejeitam Jesus Cristo, e assim Jesus Cristo também os rejeita, entregando eles a completa, desordem aí e desunião, que vai findar com Tito destruindo Jerusalém. E Adriano depois obriga todo o povo todo o povo judeu sair da terra de Israel, o qual eles viviam, e assim eles são espalhados pelo mundo inteiro. E na igreja não vai ser muito diferente, porque Jesus já está à porta batendo para ver se alguém na igreja abre, se alguma igreja abre a porta para que ele venha cear com ele e venha ter comunhão com ele. Então esse programa Palavra Viva, é o programa dedicado para que venha chamar a atenção de pastores, mestres, presbíteros, diáconos e anciões e todos mais que ministram a palavra de Deus, têm a obrigação de ministrar a palavra de Deus e chamar de volta aqui a atenção para que essas pessoas se voltem a Deus. Então, muito obrigado por você ficou aí até agora. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like e venha participar conosco aqui. Venha participar comigo da leitura expositiva da palavra de Deus, tá? Então venha junto comigo para que você possa estar todos os dias participando da palavra de Deus, uma leitura expositiva de Gênesis, Apocalipse, aqui no meu canal. Você que está no YouTube, canal Palavra do Avivamento, se inscreva no canal e venha fazer parte desse grande programa junto conosco. Então não se esqueça de dar o joinha, o like, se inscrever no canal, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Então eu vou encerrar por aqui. Que vocês possam estar junto comigo, participando junto comigo todos os dias da leitura da palavra de Deus, tá bom? Você que vai ficar aí no Facebook, eu vou deixar aqui o louvor tema desse nosso programa Palavra Viva, e você que está assistindo no YouTube, vou deixar aqui no final na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui agora, você que está no YouTube, três links, 3 playlists para que você possa entrar e começar a leitura expositiva da palavra de Deus. Então você que quer aprender a palavra de Deus, você quer estudar a palavra de Deus, você quer compreender a palavra, porque você lê e não entende o que lê, então agora você não tem mais desculpa, você tem a oportunidade. 3 links eu vou deixar aqui para que você possa começar a leitura da palavra de Deus hoje. Então clica nesse link, numa das janelinhas que vai aparecer aqui, e comece a leitura da palavra de Deus expositiva, escolhendo uma dessas playlists. E dentro do meu canal tem outras playlists também para que você possa estar estudando e acompanhando comigo. Então é super importante que você faça isso. Então vai ficar aqui 3 playlists. Clique num dessa janelinha que aparece aqui para você e comece a leitura da palavra de Deus.